É isso aí, estou de volta, conforme prometido, para a gente fazer aqui um live sobre a República da Suruba, do Jucá e da Globo, e também para falarmos sobre essa denúncia, né, essa delação que aconteceu lá nos Estados Unidos da América, onde a Globo foi revelada como aquilo que todo mundo já sabia que ela é, corrupta. Não é? Vamos falar sobre isso. Todo mundo está chegando, eu dou as boas-vindas. Muita gente voltando, né, que estava com a gente no Expresso da Manhã, e agora voltando para o live. Eu quero dizer que esse live aqui é um live realmente extra, assim, é um bônus para podermos falar sobre esse tema, né? Porque hoje é o dia da República do Brasil, o dia da proclamação da República, feriado no Brasil. Aí o brasileiro vai encher a cara, vai dormir tarde, vai fazer isso, vai fazer, não vai refletir sobre isso. Que república nós temos para celebrar? Que república é essa? Certo? Ô Rômulus, que república é essa, Rômulus? Olha, tá aparecendo aí a marca da sua camisa. Lacoste. É, Lacoste não paga nada, gente. Tira essa zorra daí, viu? eu vou ver se dá para rolar um patrocínio com a Lacoste. Vou perguntar Tudo para bem. eles. Mas Mas olha só, Wellington, que é a República, como você dizia, a República da Suruba, né? Do Jucá, do Com Supremo com tudo, República da Globo, a República da Finança, do Mercado, a República dos Togados, né? Esse triunvirato aí que quer substituir o voto popular. Então, tempos atrás eu desenvolvi com outras pessoas, leitores do blog, baseado muito no que o grande jurista argentino Raul Eugênio Zaffaroni falou sobre a nova Operação Condor 2, que é a ideia de que o novo golpe, né, essa tentativa que eles estão tentando espalhar pela América Latina, mas sem dúvida nenhuma, usando o Brasil como paradigma, é a instituição de uma que eu chamei de democracia iraniana, porque no Irã você sabe que há um aparelho de Estado fixo, né, que é o Conselho da Revolução, que ele escolhe, teoricamente o Irã tem eleições, né? Ele, de tempos em tempos, presidente é eleito, parlamento é eleito, mas esse Conselho Supremo da Revolução, ele decide, antes da eleição, quem pode se candidatar, quem não pode, ele veta os nomes, né? Milhares de candidatos eles vetam, e só deixam concorrer as pessoas que têm identificação ideológica com o projeto da República Islâmica. Então, é uma democracia de fachada, em que você tem candidatos, mas você já sabe que você só vai poder votar em quem está alinhado com aquele projeto, que vai ser tocado adiante da mesma maneira. Então, poderia ter voto ou não. E a mesma coisa que eles querem instituir no Brasil, mas no caso laico, nem caso, porque até o Bretas é aquela coisa da Bíblia, mas assim, em tese laico, em que, em vez de um Conselho Revolucionário Supremo, a gente vai ter um triunvirato não eleito, que é o mercado, a Rede Globo, né, a mídia, a grande mídia, e os togados e procuradores. Então, essa combinação deles, você vê, quando o Lula dispara nas pesquisas, o mercado diz que o risco Brasil explode, que o dólar vai chegar a R$ 15 e não sei o quê, para botar medo na classe média que quer ir para Miami. A Globo martelando, destruindo, né, e desde que o Lula entrou no governo, e principalmente depois do Mensalão, tentando destruir qualquer liderança que se oponha a esse projeto, né, de implementação talibã do mercado e do entreguismo para a finança internacional dos interesses brasileiros. E, combinado com a Globo, né, que eles jogam em dobradinha, os procuradores e juízes, né, perseguindo essas lideranças e dando material para a Globo continuar fustigando. Então, eles querem, com isso, destruir, construir uma democracia de fachada, em que só as pessoas que eles permitem e que estão identificadas com esse projeto deles, neoliberal e entreguista, possam ser eleitos, e mais do que possam se candidatar, em primeiro lugar, possam ser eleitos, né, porque eles depois tentam caçar no TSE. Em segundo, possam governar, então, se não for do gosto deles, eles vão ficar instabilizando, como fizeram com a Dilma, e depois podem até derrubar, como acabaram fazendo com ela. Então, escolhem quem pode concluir o mandato e fazer sucessor. Então, eles querem substituir a soberania popular por esse triunvirato não eleito. Então, essa é a república, entre aspas, porque república, da origem do latim, diz res pública, coisa pública. Então, uma irmandade, pessoas iguais, em que não há privilégio.
isso é definitivamente o que não existe no Brasil, não é, Wellington? Não existe. Estamos vivendo um recorte histórico chamado República da Suruba, do Jucá e da Globo, na minha opinião. Com o Supremo, com tudo. Com o Supremo, com tudo, governado, na verdade, onde o regime, o sistema de governo é a monarquia. É uma cleptocracia colocada pela CIA para destruir a soberania nacional, o Estado social e entregar tudo aos Estados Unidos e ao mercado financeiro. Agora, a Niobe Cunha, que é a nossa comentarista de política da quinta-feira aqui no programa Expresso da Manhã, ela está dizendo que é a República da Casa da Mãe Joana. República da Mãe Joana. Você também pode escrever aí, você acha que é República de quê que está sendo celebrado nesse feriado? Né? Pode escrever aí. Pode escrever. República de quê? Eu quero saber o que é que você acha. Para mim, é a República da Suruba, do Jucá, da Globo, com o Supremo com tudo. Né? Onde a... Com Forças Armadas, hein, Wellington? Ele falava, com Forças Armadas. Com Forças Armadas, não é? É isso aí. E você pode escrever, você acha que república é essa? Né? Que república é essa? Então esse live aqui é para isso e também para a gente falar sobre esse caso aqui. Eu vou ler aqui como é que foi realmente a notícia, tá? Eu vou segurar o riso, Wellington. Como é que é? Vou segurar o riso. Quando chegar na parte do editorial da Globo, falando que eles abominam a corrupção, eu prometo que eu vou tentar, ao máximo, segurar o meu riso. Tá bom, olha, mas é porque é o seguinte, Rômulo, eu vou ler aqui, inclusive, do blog do Ismael, nosso grande colega aqui, que esteve aqui a semana passada com a gente. Ele publicou assim: a Globo pagou propina para adquirir direitos de transmissão de campeonatos de futebol, segundo a delação do empresário argentino Alejandro Burzaco, afirmou durante depoimento em Nova York. Wellington, só um comentário, desculpa te interromper. Aí você vê como o Brasil é, né? A gente precisou de um argentino para denunciar a Globo. Pois é, por isso é que eu chamo os argentinos de hermanos, porque isso sim. Essa rivalidade é inventada pela Globo. Os argentinos adoram o Brasil e eu já fui várias vezes, adoro a Argentina. Isso aí eles inventam para bombar a audiência dessa cobertura deles do futebol. Nada disso. Não é só isso, é para que o brasileiro não se interesse pela Argentina, para que a integração da América do Sul não se consolide por uma rivalidade banal, né? Criada no imaginário das pessoas. Porque o Mercosul dava ao Brasil mais de 8 bilhões de dólares por ano. Certo? E tinha um monte de babaca falando em República Bolivariana, Revolução Cubano-Comunista. Aquele povo que pega a bandeira do Japão e diz que é um país comunista, né? Esse povo aí que fica falando essas coisas. Né? Mas voltando aqui para a notícia do blog de Ismael. Ismael, estou lendo aí, já estou dando os créditos, hein? Se empregarmos a mesma convicção que a emissora empresta às delações da Lava Jato no Brasil, presume-se também que as delações ocorridas ontem, né? Nesse caso escreveu hoje, porque ele escreveu ontem, em Nova York, igualmente sejam verdadeiras. Ou seja, não há presunção de inocência para a Vênus platinada. Os repórteres Ken Bessinger e Alexandre Aragão, do portal de notícias BuzzFeed News, lembram que é a primeira vez que a maior empresa de mídia brasileira é citada no caso da FIFA. A emissora nega, por meio de nota, envolvimento no pagamento de propina por direitos de transmissão. As investigações estão a cargo da Justiça norte-americana por meio da juíza Pamela K. Chan. Olha, o Rômulo, tem mais uma coisa aqui que eu já falei no programa, acho que foi a semana passada, tá? Mais um abraço aí para o Miguel do Rosário, que voltou agora assistindo aqui ao live. Eu quero lembrar que hoje às 18 horas tem cafeína aqui no cafezinho com o Arlindo Sinalia, ao vivo, falando sobre a atualidade política do Brasil. Aqui no cafezinho, Miguel do Rosário, eu, Tássia Camargo. Eu não sei se o Tadeu vai participar. E se ele não for participar, eu vou já imediatamente anunciar você, tá, Rômulo? Para a gente engrossar a parte. Tá bom? Então, o que eu quero dizer é que eu falei com vocês que a Globo não cumpriu o segundo papel dela no acordo, porque existe um acordo de corruptos que foram sequestrados pelo Serviço de Inteligência norte-americano, que estão nas listas do HSBC e do Panama Papers.
Estou falando isso porque eu sei. Eu tenho fontes que me disseram e me garantem. E tem como provar, inclusive, que os nomes estão lá. Aliás, os nomes, inclusive, já foram vazados, alguns, né? Alguns, é. Alguns, né? Do pessoal da mídia também. O papel da Globo. A Globo tinha que destruir a imagem de Lula. Lula tinha que chegar para ser ouvido, interrogado por Sérgio Moro em Curitiba, com o povo querendo matá-lo. E Sérgio Moro aparecendo como um menino bom que estava dando proteção a Lula para que ele pudesse ter um julgamento digno e imparcial. Ocorre que Sérgio Moro foi revelado muito antes o que ele realmente é. Graças aos blogs alternativos, graças ao cafezinho que começou, não é? Com esse bombardeio contra a Lava Jato. Justiça tem que ser feita. Eu não estou querendo vender o peixe do cafezinho, não. Mas se não fosse o cafezinho puxando a Lava Jato como ela é, e Sérgio Moro quem ele é, e falando de Wilson Institute, Instituto Wilson, falando sobre presença norte-americana, interesses norte-americanos, destruição da engenharia pesada, ninguém estaria falando da Lava Jato como a Lava Jato é. Estaria falando da Lava Jato como heróis. Aquele filme teria bombado no cinema, não é? Então a Globo não conseguiu destruir. E eu lembro que eu falei assim, olha, a Globo chamou Lula para briga e Lula aceitou. Você não era meu colega ainda, você já acompanhava meu trabalho, Rômulus. Sim, você já acompanhava, mas a gente ainda não se falava. É isso aqui. E a Globo vai perder. E expliquei, eu acho que você vai recordar, porque a Globo não enche barriga de quem está com fome. Se esse poder da Globo de manipulação enchesse barriga, aí, meu irmão, o Brasil não existiria mais. Mas barriga vazia não é preenchida com mentira de William Bonner. Wellington, sim, teve um aspecto de erro de cálculo político da Globo também. Por quê? Você sabe que por um breve instante ali, logo depois da derrubada da Dilma, a Globo, né, como eu falava desse triunvirato, então, dois braços do triunvirato, que são a Globo e os juristocratas, né, os juízes, os procuradores, eles achavam que poderiam ir um passo além e implementar de vez esse governo não eleito, derrubando de uma só vez toda a classe política. Então, primeiro eles foram atrás do PT e do Lula, e aí você lembra que logo depois o Janot achou que fazia acontecer e resolveu ir atrás do Temer e do PSDB. E aí, até com JBS e tudo depois. Só que não conseguiram, porque a direita na política, né, tanto a fisiológica, né, PMDB e PSDB, eles ficaram tantos anos no Estado, desde a redemocratização ou mesmo até antes, que eles têm muita influência em nomeações no segundo escalão e nos outros poderes. Então, o judiciário, o STJ, né, que a gente fala muito de STF, a gente não fala tanto de STJ, os ministros não são conhecidos, mas ele tem muito amigo do Sarney, entendeu? Desde o governo dele que ele vem nomeando. Então, assim, o PMDB e o PSDB ainda tem muita influência na nata do judiciário brasileiro. Então, essa iniciativa do Janot encontrou resistência. O Temer, lógico, encurralado, resolveu bater de frente e eles não conseguiram implementar essa etapa final de subjugar totalmente a classe política. Eles conseguiram derrubar o PT e perseguir, mas não conseguiram subjugar e implementar aquela democracia de fachada, a iraniana, que é o projeto deles de longo prazo. Não tenha dúvida, eles não conseguiram agora, mas no longo prazo, esse é o projeto. Mas olha o que aconteceu, que eu falava da ironia e do erro de cálculo político. Nesse processo, eles conseguiram demonizar a universalidade da classe política. Então, antes, uma coisa que era restrita ao PT, ao Partido dos Trabalhadores e à Lula, dizendo que maior roubo da história, são ladrões, o partido é uma quadrilha. Eles, como miraram todo mundo, eles igualaram. E aí, na cabeça do pobre, principalmente, mesmo que ele fosse acreditar nas denúncias, eu acho que a maioria já sabe, a perseguição do Moro já está clara, mas mesmo que ele fosse acreditar, você sabe que o povo brasileiro é muito pragmático. Então, aqui que a gente tem o famoso, né, o rouba mais faz. Mesmo que eles achassem que o Lula é um ladrão, eles falam, ora, se todo mundo rouba, se o PSDB rouba, o PMDB rouba, o PT rouba, na época do PT a minha vida estava melhor. Então, eu vou votar pelo menos em quem eu fico melhor. Se todos roubam igual, eu vou ficar com quem cuidava de mim. Então, essa demonização de toda a classe política, né, o ataque espraiado para todos, ajudou nessa composição. Então, e também, lógico, o fracasso econômico do golpe, como a gente ainda está muito recente, né, os anos Lula e Dilma, todo mundo lembra, com
pleno emprego, quase 4%, recorde histórico. E agora todo mundo aí, quem não está desempregado, na ameaça de ser, com redução de salário, né, perda de direitos, desmantelamento do SUS, da educação pública, todo mundo lembra como é que era a época do orgulho nacional, Lula viajava, Obama falando que o Lula era o cara, falando com a Merkel de igual para igual, e agora o Temer, quando vai em reunião, fica na ponta da foto lá do G20, ninguém fala com ele, o cara fica... Teve um vídeo, uma reunião do G20, acho, na Alemanha, ele ficava andando de um lado para o outro no salão, ninguém falava com ele, todos os chefes de Estado se confraternizando, comentando. Ele, assim, ninguém nem sabe quem ele é. Ele ficava andando, coitado, tentando ver se alguém cruza... As pessoas nem cruzavam um olhar com ele. Então, óbvio que as pessoas lembram daquela época do orgulho nacional, do pré-sal, da Petrobras, que era o passaporte para o futuro, e estão vendo o que está sendo feito. Então, eles falam, olha, Globo, se você diz que todo mundo é ladrão, então eu vou votar no Lula, que pelo menos a minha vida era melhor naquela época e eu tinha orgulho de ser brasileiro. Então, foi um erro político, Wellington. A bateria, eles, né, espalharam e tentaram ir para o golpe final, que era esse golpe da tutela e do fim da classe política, só que a política reagiu e as pessoas, diante do fracasso do golpe, lembram como é que era e querem de volta. Então, é por isso que a Globo não conseguiu entregar a mercadoria e tampouco o Sérgio Moro conseguiu contar com respaldo popular para continuar essa perseguição para o Lula. Porque você sabe que é uma coisa inusitada, eu acho que só tem no Brasil. Né? O pessoal faz pesquisa de opinião para averiguar a popularidade do Sérgio Moro. Eu nunca ouvi falar em nenhum lugar do mundo que as pessoas façam pesquisa sobre popularidade de juiz. Mas você sabe que ele já tem rejeição de político, de pessoas que exerceram poder, tiveram que se desgastar, fazer decisões, tomar decisões difíceis. O cara já tem quase 50% de rejeição do povo brasileiro. Isso é incrível. E é porque as pessoas estão ligadas e sabem que ele é o responsável pela destruição da economia política e ele é a ponta de lança da perseguição à pessoa que pode restaurar, né, aquele patrimônio que nós tínhamos da brasilidade, do orgulho e do bem-estar social, da maior paz e harmonia social, Wellington. Pois é, eu quero, só para complementar, dizer o seguinte. Então, na chantagem a que foi submetida a cleptocracia que hoje está no poder, alguns empresários... Observe aí, olha, o dono da Ambev apoiou o golpe, está envolvido com problemas de... Como se diz? Econômicos graves, financeiros, né? Desvio de... Wellington, esse aí é muito controverso. Desde o início dele, quando ele era originalmente da finança, com o Banco Garantia, ele sempre ali, tipo, meio Daniel Dantas, sempre operou ali na margem, entre o que é legal e ilegal. Então, não é um problema agora, é o modus operandi dele. Ele atua ali na margem, muito agressivo. Então, assim, é uma pessoa que sempre aproveita a brecha. Agora, na Eletrobras, né, o Jorge Paulo Lemann, que é o brasileiro entre aspas, mais rico, porque ele mora aqui, é meu vizinho. Ele mora em Zurique, paga os impostos dele aqui em Zurique. Então, é o brasileiro mais rico, entre aspas. Ele está envolvido nessa tentativa de privatização da Eletrobras, é o 3G, que é a entidade dele. Então, ele quer continuar fazendo jogadas, né, com o patrimônio brasileiro. Então, é uma pessoa complicada. Vou lhe dizer aqui, o que é que está acontecendo? Antes eu quero mandar um abraço aí para o Carlos Medeiros, que é um mega popstar do Twitter, que está acompanhando aqui a nossa transmissão. Carlos Medeiros, obrigado por estar acompanhando a gente, tá bom? E parabéns pelo trabalho que vem fazendo aí de publicações e republicações interessantes no Twitter. Bem, eu quero dizer o seguinte, o rapaz da Ambev, esqueci agora o nome dele. Jorge Paulo Lemann. Isso, Jorge Lemann, não é isso? Ele agora quer entrar no setor de energia, porque você sabe que ele comprou a Budweiser nos Estados Unidos da América. E um dos símbolos norte-americanos é a cerveja Budweiser. Os norte-americanos não aceitam que a Budweiser não seja norte-americana. É uma coisa de orgulho nacional deles lá. Certo? O que o brasileiro deveria ter pela Petrobras, eles têm pela Budweiser, que é uma marca de cerveja. E aí, com irregularidades, desvio de dinheiro, sonegação de impostos do Lemann, ele é refém e teve que apoiar o golpe. Ele é mais um dos reféns. E aí ele agora está tentando fazer esse acordo. Devolver a Budweiser para investidores norte-americanos e pegar outro setor que não seja de cervejaria para poder compensar. Certo? Isso aí foi um cidadão aqui que aplica em fundos noruegueses que conversou comigo, me explicou essa jogada aí, tá? Uma fonte que eu tenho muito boa aí desses mercado financeiro, tá? As meninas da Globo gozam quando fala a palavra mercado. Mercado, né? O maior fake news, como diz o Miguel do Rosário, é mercado. Mercado é
qualquer coisa que saia da cachola dos irmãos Marinho, né? E aí, pronto, o mercado falou. Que mercado? O mercado não existe. Não existe isso, não. O mercado é um bando de sacana que não investe nada e fica ganhando da usurpação dos direitos do povo. Mas aí, voltando, a Globo é refém. Wellington, só um comentário para terminar. Eu preciso concluir isso para não perder o raciocínio mesmo, porque eu já fui... Diga. Então, a Globo é refém também. E entrou no golpe. Qual o primeiro papel da Globo? Convocar os antarelos, que são as antas de amarelo, que ficavam girando em torno do pato na Avenida Paulista. A Globo fez isso. Interrompia programa de esporte, mandava o juiz parar o jogo para entrar repórter ao vivo da Avenida Paulista. Enfim, a Globo fez a parte dela de convocação para derrubar o golpe. Derrubou. Mas a Globo não... Derrubar o governo. Perdão, derrubar o golpe o quê? A Globo é o golpe, né? Derrubar o governo. É o diário oficial do golpe. É o diário oficial do golpe, a Globo. Derrubar Dilma. Derrubou Dilma. Tá? Mas a Globo tinha que destruir Lula. E aí não conseguiu. Essa notinha de um imbecil, que Tássia Camargo vai dizer hoje no Cafeína quem é, qual a origem dele, tá? De que Lula tem que morrer. Isso aí já faz parte do desespero da Globo contra Lula. E esse vazamento nos Estados Unidos da Globo é um recado do Serviço de Inteligência americano dizendo assim, olha, vamos partir para jugular se você não resolver o problema aí. O problema é Lula, vocês não estão entendendo. O problema da Globo é Lula. Então Lula tem que se cuidar muito. E o PT não tem que se acovardar, não. Não tem que parar nessa sonegação da FIFA, porque a Globo roubou muito mais do que FIFA. Do que parceria com Comebola, né? Come bola. Parceria com a Come Bola, né? Comendo bola. Bola é propina, né? Uma expressão que... Então, a Come Bola. Não, é muito mais. A Globo é o câncer do Brasil. A Globo financiou o golpe. A Globo tem dinheiro em paraíso fiscal. A Globo sonega impostos. A Globo é uma empresa corrupta. A riqueza dos homens mais ricos do Brasil, que são os irmãos Marinho, é uma riqueza construída com o sangue dos brasileiros na primeira ditadura que elas apoiaram. Wellington. A morte de Getúlio Vargas é consequência da pressão do jornal O Globo. A rádio na época, a Rádio Globo. Mas o jornal já existia. Também, o jornal e a rádio. E o pessoal quebrou tudo quando Getúlio se matou. Isso, exatamente. Então, a Globo não é só essa gorjeta dessa corrupçãozinha da FIFA que está todo mundo fazendo a festa. Não. Então, o Paulo Pimenta, não lave a alma com isso, não, porque vai faltar, é muito pouca água, não dá para lavar a alma, tá? Tem muita água ainda sobre a Globo para você lavar a alma. Você só pode se contentar com alma lavada, porque essa expressão é boba. Para mim é igual aquela coisa, sentar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Alma lavada para mim é isso, porque a luta nunca acaba. Lavar a alma é bobagem. A alma tem que estar suja e você tem que estar procurando a água, porque a revolução não para, tá? Porque o golpe não para. Todo dia eles pensam num golpe pior, entendeu? Então a gente não pode descansar, deitar em berço esplêndido, não pode. Então não tem negócio de lavar a alma. Lavar a alma é botar os irmãos Marinho na cadeia. Crime lesa pátria. Eles mentiram sobre a Petrobras. Eles disseram que o pré-sal não existia. Eles disseram que a Petrobras era uma empresa deficitária. Eles disseram que a corrupção era da Petrobras. Está provado que a corrupção... Que não tinha tecnologia, Wellington. Até a Petrobras não tinha tecnologia para explorar o pré-sal. Exatamente. A Petrobras mentiu. Esses crimes da Petrobras são muito mais graves, tá? Eles disseram muito mais coisas, mentiram muito mais do que futebol, FIFA, máfia. Pô, eu vou aqui me preocupar com... É preocupante? É um crime? É. Agora a pergunta, por que é que o Ministério Público brasileiro não pegou antes? Pega esses sacanas do Ministério Público também. Tá na máfia.
Ô, Wellington, é prevaricação, porque você Não sabe que... Não é associação criminosa. São Sim, criminosos, sim. não é prevaricar só. Mas, ô, Wellington, eles foram provocados. As autoridades dos outros países pediram para eles investigarem a Globo e eles estão sentados há anos em cima. Então, Ministério Público Federal do Rio de Janeiro prevaricou, é criminoso, foi pedido, e eles estão sentados em cima. Mas é isso, mas é porque são da máfia. São da máfia. Não são todos os juízes que são da máfia. Por isso que eu acredito que uma hora dessa a gente vai pegar isso aí e vai julgar todo mundo. Não são todos os policiais federais que estão envolvidos com tráfico de cocaína no Brasil. Não são todos. Não é? Não são todos os militares que estão aceitando passivamente essa invasão norte-americana no Brasil. É por isso que eu acredito. Assim como tem muito brasileiro que está acordando agora e está vendo que nós estamos sob uma invasão e precisamos reagir. Agora, alguma coisa que eu peço muito cuidado, Romulo, para voltar a palavra para você, é o seguinte: o embaixador dos Estados Unidos no Brasil é especialista em conflitos internos. Precisamos agir com essa sabedoria. Referendo revogatório. É dizer, não adianta você comprar, nós vamos tomar de volta. Não adianta você vender, nós vamos tomar de volta e vamos prender você. Sem pagar, sem pagar. Sem pagar, exatamente. Entendeu? Referendo revogatório. Porque isso mata eles. É a sociedade brasileira, 97% dos brasileiros que não aceitam o golpe, não aceitam Temer, não reconhecem Temer como presidente, dizendo, você pode fazer o que quiser, reforma disso, reforma daquilo, vender isso, vender aquilo, nós vamos desfazer tudo, referendo revogatório. É essa a bandeira. É essa a bandeira. Porque a bandeira não existe mais esquerda e direita. Existe nacionalista e entreguista. Eu tenho que repetir isso todos os dias, para você entender. Nacionalista. No mundo, não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. No mundo, porque quando a gente fala hoje Estados Unidos, é porque é a maior potência econômica do mundo ainda. Mas aí é o mercado financeiro, né? Financeiro, que as meninas da Globo falam mercado quando anunciam. É isso que está destruindo. Fundo de pensão da Noruega, fundo de pensão dali, daqui. São os irmãos Koch, são esses caras. Não tem bandeira, não tem fronteira, não tem nada. O negócio deles é se dar bem, é transformar não estão tentando dizer através das igrejas que o mundo é plano, que a terra não é redonda. É para isso. É para dizer que não precisa de bandeira. É tudo estratégico, é tudo estratégico. É uma semente plantada hoje para lá na frente as pessoas questionarem até essa insanidade, né, da terra plana. A terra plana. Então, Romulo, fala aí um pouquinho para eu beber água. Beba água aí, Wellington, que eu vou dar o meu recado mais uma vez para o meu ex-professor lá da UERJ, o ministro Luiz Roberto Barroso, aquele que você carinhosamente você se refere a ele como o homem que faz barro no STF. Pois então, a ironia das ironias é a gente esperar o pronunciamento dele. Ele que é tão vocal, né, contra a corrupção, já disse em Harvard que ele quer refundar, que estão refundando a República. Hoje, que é o dia da proclamação da República, ele quer ser o paladino da moralidade. Eu queria saber, estou muito curioso para saber o que ele tem a dizer sobre esse caso, porque ele, coitado, ele deve estar com o coração e a alma divididos. O ministro Barroso, como a gente sabe, é um americanófilo. O sonho dele era ter nascido americano. Como não pôde, ele vai muito lá, né? Fez pós-graduação lá, nada contra. Muitas pessoas fazem pós-graduação nos Estados Unidos e não voltam doutrinadas. Mas ele, Dallagnol, voltaram, né, querendo, né, como quinta coluna, infiltrados no Brasil dos Estados Unidos. E você sabe que o ministro Barroso, ele adora os Estados Unidos e ele elogia tanto o sistema judicial americano e essa possibilidade da negociação, do plea bargain, que é o acordo de delação premiada, que procura o promotor negocia com o réu e ele fala... Então, lá no sistema americano, que ele tanto admira, que inventou a delação premiada e delação camarada, né, também, que é o cara dá o benefício. Pois então, lá, que é o modelo do qual a gente copia, chegou-se a essa declaração por um colaborador da Justiça Americana, argentino, italiano, de que a Globo pagou propina a dirigentes da FIFA para conseguir a transmissão de campeonatos. Pois bem, por um lado, o ministro Barroso tem essa afinidade com os Estados Unidos, com o sistema judicial americano.
Mas, pelo outro, antes de chegar ao STF, mesmo hoje em dia, o escritório dele, porque ele ainda é sócio do escritório, né, que leva o nome dele, advogam para a Rede Globo, para os Irmãos Marinho e para a CBF, sempre, há décadas. Então, ele sempre defendeu, ele que é tão preocupado com a moralidade, né, advogou por muito tempo para essas duas entidades tão com reputação ilibada, né, pessoas honestíssimas nos seus tratos, nos seus negócios, nos seus tratos comerciais, não é verdade? Então, eu gostaria muito de saber o que o ministro Barroso tem a dizer, porque ele conhece em primeira mão tanto o relacionamento da Globo com a CBF e também o sistema judicial americano. Estou muito curioso para saber qual é o próximo passo dele nessa refundação da República, se agora ele vai chegar também à Globo, né, com quem ele tem tanta familiaridade, Wellington. Não vai chegar, Rômulo, sabe por quê? Porque é outro que está envolvido na máfia. É outro. Barroso, você é da máfia da Globo. Quem é que não sabe? Você é o iluminista do Projac. Quem é que não sabe disso, Barroso? O homem que faz barro no STF. Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe? É porque o problema é que a Polícia Federal está ocupada quase na totalidade ou por analfabeto político, ou por alienado político, porque analfabeto político é uma coisa, alienado é outro, tá? São coisas diferentes. Ou por células que foram treinadas, que cresceram assistindo essas séries americanas de CSI Miami, não sei das quantas, e eles acham que eles são de lá. Eles são uns loucos, entendeu? A Polícia Federal, se fosse 3%, vamos botar 3%, porque cada irmão marinho, 1%, né, do PIB brasileiro. Não é? 3% séria, pegaria aí juiz do STF, envolvido com muitas coisas podres, Rede Globo, Igreja Universal, Record, pegaria, não é? Não, só para falar da cocada branca, não estou nem falando de futebol e etc, estou falando da cocada branca. Eu sou baiano, né? Cocada branca. Você entendeu, né? A troca aí, né? Você sabe, Wellington, essa semana a gente discutiu a famosa bancada BBB. Tem que entrar mais um B, né? Que é boi, bala, Bíblia e a branquinha. Pois é. A cocada branca. Tem muita gente aí da cocada branca no poder no Brasil. Eu vou ler aqui a nota da Globo, para quem não pegou no programa Expresso da Manhã, muita gente nova aqui. Olha lá, a nota de imprensa, estou lendo aqui do tijolaço do Fernando Brito, tá? Eu vou tentar imitar aqui um daqueles caras lá de Jornal da Globo. Vou segurar o riso, hein? Vou segurar o riso. Não vou botar o riso não agora, até já fechei aqui o software. Sobre depoimento ocorrido em Nova York no julgamento do caso FIFA pela Justiça dos Estados Unidos, o Grupo Globo afirma veementemente que não pratica nem tolera qualquer pagamento de propina. Esclarece que, após mais de 2 anos de investigação, não é parte nos processos que correm na justiça americana. Em suas amplas investigações internas, apurou que jamais realizou pagamentos que não são previstos nos contratos. Por outro lado, o Grupo Globo se colocará plenamente à disposição das autoridades americanas para que tudo seja esclarecido. Para a Globo, isso não é uma questão de honra. Não, isso é uma questão de honra. É porque... Explica. Não, vou repetir ainda. A Globo disse o seguinte: para a Globo, isso é uma questão de honra. Não seria diferente, mas é fundamental garantir aos leitores, ouvintes e espectadores do Grupo Globo de que o noticiário a respeito será divulgado com... Essa tem que ir. Olha só, o noticiário da Globo vai divulgar com transparência, uma transparência que o jornalismo exige, que a Globo não é corrupta. Aí o Fernando Brito, do tijolaço, que é bom pra cacete, o Fernando Brito é muito bom, né? Ele escreveu assim: La garantia sou eu. Fala aí, Rômulo, que eu preciso beber. Olha, Wellington, é brincadeira isso, sabe? Como eu falava, eu quero ouvir o que o ministro Barroso tem a falar sobre isso, estou muito curioso.
E é uma ironia, sabe que eu adoro o meu humor, eu gosto muito de ironia, de sarcasmo. A Globo, né, ficou tanto incensando delação premiada, todos esses anos aí usando, e agora ela é vítima da delação premiada, né? Eu adoro isso, eu acho sensacional, Wellington. Pois é. Aí a gente tem em menos de um mês, olha só. E eu falei isso aqui, eu cantei essa pedra. O pessoal fala, você é muito otimista, não sei o quê. Eu falei, olha, vem aí bomba contra a Globo e vem aí bomba contra a Lava Jato. Cantei ou não cantei essa pedra? Você já estava aqui comigo. Cantou sim. Já sabia. A Camila sabe. Eu falei a Camila sobre a Globo, eu falei há 2 meses. Eu já sabia que isso ia estourar. Sabia porque eu tenho minhas fontes, né? E falei, ó, Camila, ela estava desesperada por causa daquela coisa do pré-sal e tal. Queria, né, arrancar os cabelos. Calma. Tenha calma aí, ó. Referendo revogatório é uma realidade que já foi incorporada pela sociedade. Primeiro, ponto número 1. Né? Lula incorporou o referendo revogatório, que é o que a gente precisava. Né? Agora, vem bomba contra a Globo e vem bomba contra a Lava Jato. E vem mais contra a Lava Jato aí. E, sobretudo, sobre Sérgio Moro. Tá bom? Se prepara aí, Moro. Estou lhe falando. E eu vou voltar a falar aqui o que eu falei na segunda-feira. Um dos planos, olha como eu sou gente boa, viu, Moro? Um dos planos dessa galera para a qual você se rendeu, achando que era herói, é tirar a sua vida para jogar a culpa em Lula. Mas Lula nunca iria matar ninguém. Lula não mata uma mosca. Lula é um cara do bem. Agora, um dos planos é matar Moro. Essa mesma fonte me falou isso. E observe, a fonte me falou que ia vazar as coisas de Tacla Duran, e vazou, e que a máfia da FIFA iria chamar a Globo na caneta. Chamou. Que todo mundo estava dizendo, a Globo foi esquecida e tal. E eu questionando sobre isso. Essa mesma fonte me fala que o desespero de, tem que matar Lula, era por causa dessa questão da FIFA e também que Sérgio Moro corre sério risco de vida. No caso é de morte, não é de vida não. Porque vivo ele está, vivíssimo. Muito vivo esse Sérgio Moro, diga-se de passagem. Certo? Porque seria para jogar a opinião pública contra Lula. Mas está claro que depois de 4 anos levando porrada com mensalão, que não existiu, que quem recebeu a grana do mensalão foi a Globo, não é? Porque a VisaNet era privada. E dos 75, olha só o valor, 75 milhões, aquela propaganda toda, não é? 53 milhões foram para a Globo em propaganda, da VisaNet. Então, quem foi que ganhou grana com mensalão? Foi a Globo. Tudo que não presta no Brasil tem o dedo da Globo. Então, hoje a gente não tem república para celebrar. Wellington, com essa questão que você fala, né, que a sua fonte trouxe essa importante informação de que o capítulo final seria eles dispensarem, né, a inteligência americana dispensar o serviçal e usar o sacrifício, entre aspas, dele para tentar consolidar o golpe no Brasil e tentar colar isso na esquerda. É importante que a gente lembre que faz todo sentido. Não só porque você teve esse relato, mas porque o Moro, como ele seguiu as ordens de fora do Brasil, ele é um arquivo vivo. Ele tem informação de como isso se deu. Então, ele, por exemplo, quem não garante, Wellington, quem não garante quando nós retornarmos o Estado, formos julgar essas pessoas por crime de lesa pátria, baseados lá em tribunais militares, baseados na Lei de Segurança Nacional, quem garante que o Moro, ele próprio, não vai tentar fazer uma delação premiada e contar as ordens de quem que ele recebeu nos Estados Unidos? Então, ele é um arquivo vivo importantíssimo. Ele sabe como foi planejado, de onde vieram as ordens dos americanos. Então, a gente tem que lembrar que isso até temos exemplos históricos, né? Todo mundo fala, o Trump recentemente liberou o sigilo que havia sobre dos órgãos de inteligência americana sobre o assassinato de John Kennedy, deixou ainda muita coisa guardada. Mas no que ele soltou, a gente já viu que a história é muito mais complexa, porque o assassino, né, o Lee Harvey Oswald, ele vinha sendo seguido pelos órgãos de inteligência americana há muito tempo. Então é esquisito, né? Uma pessoa que surgiu do nada já era investigada. Então, assim, tem caroço nesse angu. Mas vamos ver o que aconteceu. O Lee Harvey Oswald matou o Kennedy e menos de 24 horas depois ele mesmo já estava morto. Já foi apagado para justamente não poder ser ligado a eventuais mandantes daquele crime. Então, da mesma forma, a gente pode pensar analogamente, como são modus operandi de apagar arquivos vivos, o Sérgio Moro hoje, o maior inimigo dele, o maior perigo à vida dele, são quem comanditou, quem contratou a ação dele de desmonte do Brasil e de perseguição à soberania brasileira e às forças políticas que defendem essa soberania. Então, realmente tem que ficar esperto. Eu acho importante a gente fazer esse registro aqui, porque você, amigo, já sabe
você que está assistindo, já sabe e vai falar. Se amanhã o Sérgio Moro tropeçar e cair na rua, ele não vamos colar a gente falar, é fake news, o pessoal tentando vincular isso à esquerda. Se ele der um espirro, quem tem interesse em apagar ele é o pessoal de fora que alimentou ele de informação e dava as ordens. Com certeza, porque é explícito que Moro é incompetente, limitado, não articula bem sequer o idioma materno, não é? Que é a língua portuguesa, tanto na escrita como na oralidade. Não é? Ele tem um sério problema de dicção que faz com que ele tenha uma autoestima baixa, porque ele tem um timbre de voz de criança, não é? Ele tem um timbre de voz de criança, de 13 anos de idade. Então, ele foi apanhado. Ele não encara interlocutores. Exatamente. Então, o Sérgio Moro, e que foi vendido como... O Marcelo Neves está falando, Wellington, você já falou várias vezes o nome do Moro, tem que botar propaganda do Banestado, mas aqui não é o programa já acabou e aí não entrou, e aí aqui é um live extra aqui do Dia da República, porque a gente está procurando saber que república é essa, vocês não estão escrevendo aí o nome da república, por isso que eu não estou lendo o nome de vocês, tá? Agora, todos sabemos que Moro é incompetente, fraco, enfim... Wellington, inclusive, só um comentário, várias vezes ao longo da Lava Jato, ele quase botou a perder toda essa operação de inteligência. Então, assim, os próprios americanos devem ter raiva dele, porque ele é muito incompetente. Ele só está mantido aí porque ele vem montado na inteligência americana e na máquina de propaganda da Globo. Mas várias vezes, a condução coercitiva do Lula. Não tem tiro no pé maior do que esse. O Lula estava sendo escorraçado, pouco a pouco minguando, o cara conseguiu remobilizar toda a militância e vitimizar ele em cadeia nacional. Maravilhoso. Obrigado, Moro. Assim, muito obrigado por isso. Vazamentos, coisas... Assim, ele já deu tanto tiro no pé que realmente só não foi destruído ainda, porque ainda não interessa a esses interesses de fora. Mas no momento em que interessar, inclusive que o desaparecimento dele pudesse ser usado em favor desse plano, não tenham dúvida que eles são os primeiros a querer descartar Moro, porque eles, mais do que ninguém, sabem da incompetência do Sérgio Moro, Wellington. Pois é, Ana Maria Mota Aquino está dizendo aqui que é a proclamação da República de bananas. De bananas, olha só o que ela colocou. Não falou das bananas, ela falou de bananas. Muito interessante sua reflexão. Esse dia aí muda muita coisa, hein, Ana Maria? Se foi erro de digitação, eu não sei, mas que você filosofou legal. República da Banana. Foi o André Luiz Deodato. Tininha Riqueiral, perdão, está dizendo, WC, você é um sarro. Isso é bom ou ruim? Eu não sei. Se for bom, legal. Se for ruim, que pena. Então, essa republiqueta de bananas não me representa. O Carlinho PJ, o homem que paga pensão judicial. Carlinho, eu tô brincando. Eu brinco com você sempre que eu falo sua sigla aí. É o seguinte, Moro é limitado, todo mundo já sabe. Não sabe fazer a letra O com um copo, não é? Um fundo do copo, não sabe. Não sabe fazer decalque do copo para fazer a letra O. Né? É um burrinho. Né? O Wellington, você falava da dificuldade dele com português e tem pronunciamentos maravilhosos. Né? Então, assim, tem aquele famoso que eu sempre falo, né, que ele fala que o Zucoloto, aquele que o Tacla Duran conhece, ele fala que o Zucoloto, que é padrinho de casamento dele, é amigo pessoal. Amigo pessoal, ele tem amigo impessoal, eu não tenho. Todos os meus amigos são pessoais. É porque o vocabulário dele... que o imperfeito não participa do passado. Olha só. Não tem uma vez que fala isso? Troca as pessoas, troca os pronomes. É isso. Ele mandou uma carta para a Folha uma vez. Muito engraçado. Depois eu acho, tem um post que eu botei assim, umas 4 idiotices de língua portuguesa que ele usou. Mas uma que eu me lembro agora, ele falou assim, e é por isso que o Hora Juiz escreve para o jornal. Assim, tentando enfeitar o Hora Juiz. Aí eu pensei, ele vai deixar de ser juiz? Ele queria dizer este juiz, o juiz que se dirige ao jornal. Ele botou o Hora Juiz. Eu falei, então ele vai se aposentar, é um furo de reportagem, está saindo fora. Mas só para concluir aqui sobre Moro, então, sabemos da limitação dele. Né? E isso foi revelado até o Gilmar Mendes, não é, que não merece respeito de ninguém, mas que às vezes faz alguma coisa que a gente precisa, porque no momento em que a gente está vivendo um golpe... O Wellington, ele faz o que o nosso lado não faz. Né? Eu queria ver
os deputados, senadores do PT terem a mesma... falar de forma tão categórica quanto o Gilmar Mendes contra os arbítrios do Sérgio Moro e dos demais togados. Pois é, então quando o Gilmar Mendes descascou lá, por interesses em defesa do grupo político dele, dos tucanos, descascou o Moro, não é? O Brasil ficou sabendo que Moro era um cara limitado. Quando o Moro foi interrogar Lula, aí ficou... Assim, foi covardia aquilo, não era O leão miou. Era um adulto conversando com um bebê na fase do Gugu Dadá, não é? Foi mais ou menos isso aí. Mas o pior, aí vem o Tacla Duran e destrói o restinho de imagem, que era do homem que combate a corrupção, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Doa quem doer, né? Doa quem doer. Então tá doendo pra cacete, né, Moro? Porque esse negócio aí do seu padrinho de casamento, que é amigo impessoal. Nunca vi amigo impessoal na minha vida, mas ele é um amigo pessoal, como diz o Moro, né? E sócio da esposa. E os e-mails publicados pelo Cafezinho no domingo mostram que teve ali o pedido de bolinha, né? Pedido de grana, pedido de jabá. É isso. Então, Rômulus, vamos acabar esse live aqui, né? Porque... Wellington, para acabar, eu queria... E para continuar falando do Moro e dos seus colegas togados, e nesse espírito de proclamação da República, como a gente falava na chamada, eu quero falar que República, né? Res pública, é aquela em que todo mundo tem igualdade. Então, não existe privilegiados. Nada mais distante da atual realidade brasileira do que isso. Porque nós temos aí uma casta, né? Uma nobreza de Estado. Isso vem do francês, falava de noblesse d'État, um estamento dessas corporações jurídicas do Estado. Então, procuradorias, até agora defensorias, polícias e juízes, principalmente, com muitos privilégios. Então, eles têm 2 férias por ano, eles ganham salário acima do teto constitucional, fora isso, colocam os penduricalhos todos, auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio educação dos filhos, auxílio paletó, auxílio tudo que você imaginar. Essa semana a gente falava com o Dr. Rubens, tinha gente no tribunal em São Paulo ganhando R$500 mil por mês. R$500 mil. E aí eu queria situar, para você ver que isso é uma aberração genuinamente brasileira. Assim, jabuticaba, você fala jabuticaba, eu adoro jabuticaba. Agora, coisa ruim como essa é tipicamente brasileira, que vem de trás do patrimonialismo da elite que era irmanada com o Estado, então colocava seus parentes ali para conseguir privilégios, coletando impostos, etc. Então, nesse caso específico do Judiciário e do Ministério Público, não tem paralelo no mundo. O percentual de dinheiro que eles levam do PIB, Wellington. Eu publiquei tempos atrás um estudo, eu vou até republicar hoje, que é importante. Republicado no Dia da República, olha só. O artigo se chama Quando o Juiz é o Bandido. O sequestro dos cofres públicos pelo sistema de justiça no Brasil. E aí, eu vou só ler a chamada que eu fiz, olha só. Jabuticaba, entre aspas, doce para uns, poucos, e amarga para os outros, tantos. Os números evidenciam com clareza, numa análise comparativa com outros países ocidentais, que os custos do Judiciário e do Ministério Público brasileiro são anômalos, consumindo ambos juntos 1,62% do produto interno bruto brasileiro. Eu vou falar daqui a pouco o número de outros países, vocês têm noção. Isso é mais de 10 vezes mais. Países como Estados Unidos, Espanha, não tem paralelo no mundo. Pois Aí eu botei, atenção, nessa conta ainda não entram nem a Polícia Federal, nem as defensorias. Então, vai muito mais do que isso. A escolha institucional orçamentária em favor do Judiciário e do Ministério Público foi longe demais. Num contexto de desequilíbrio fiscal relevante, com queda de receitas, é um escárnio isso. E como que eles conseguem isso? Eles conseguem isso através do sequestro da classe política. Eles têm os dossiês e cada vez que tem uma pauta que vai ser votada lá no Congresso em benefício deles, né? Eles conseguiram o aumento dos salários lá no primeiro ano do golpe, eles vão com esses dossiês e chantageiam os legisladores para conseguir essas benesses. Então, olha o que eu falei. Era 1,62 só o Ministério Público e o Judiciário. Olha quanto é aqui. O Judiciário na Espanha custa 0,12. Nos Estados Unidos, 0,14. No Brasil, só os juízes são 1,3.
10 vezes mais. Com o Ministério Público, 1,62. Aí eles têm uma desculpa, Wellington, eles dizem assim, mas a gente trabalha muito. Os processos, o Brasil tem processo, muito mais processo, então a gente precisa ganhar mais porque a gente trabalha demais. É mentira, porque embora a gente veja que o número de juízes no Brasil, per capita, então o número de juízes por habitante é igual a desses países, não tem mais juízes. Então eles falam, mas como tem muito processo, nós somos o mesmo número, então a gente trabalha mais, a gente merece ganhar mais. É mentira. Porque você sabe que quem escreve sentença, quem escreve parecer lá, não é quem assina, não é o juiz. Eles têm, né, um bando de servidor lá que faz esse trabalho para eles, ele só vai lá, né, assinar o nome dele, a canetada. Então, você pegando e dividindo o número de processos que dão entrada na justiça e dividindo pelo número de servidores totais do judiciário brasileiro na comparação com outros países, aí, ao contrário, eles trabalham pouco, Wellington. Então, eu vou achar aqui o número. Olha só. Cadê? Depois eu acho aqui. Mas, enfim, assim, é absurdo. Sonoro. Tava faltando o efeito sonoro da cadela do Rômulo. Chegou. Elas também querem se pronunciar porque elas também ficam revoltadas, Wellington. Pois é. Então, assim, eu achei aqui, olha só. Cadê? O número de processos abertos por magistrado. Olha isso. Na França, aqui por servidor judiciário, olha isso. No Brasil, o número de processos abertos por servidor do judiciário é 68. Na Itália, são 230. Portugal, 130. E na França, 135. Então, eles trabalham menos da metade e ganham consomem mais de 10 vezes. É uma anomalia. Isso não é uma república. Isso é uma nobreza, é um antigo regime. É uma nobreza de Estado. Nós temos que ir atrás. Isso é importante porque está na pauta da Câmara. Não só a lei Cancelier para acabar com o abuso de autoridade, mas também o projeto para vetar esses super salários. É importante que a gente pressione, porque o senhor Rodrigo Maia, que está no bando com a Globo, ele também é um chantageado, não só ele, como o sogro dele, Moreira Franco, então ele tem medo da Globo e medo desses togados, ele não coloca para votar. Mas tem que ver, esse projeto da lei dos super salários é importantíssimo para finalmente começar um processo de publicização, de igualdade nessa suposta República Brasileira, Wellington. Pois é, Rômulo, a gente vai encerrar aqui o nosso live. Eu quero dizer que a Silvia Espírita Melo falou que é a República de Ladrões. Maria de Fátima Ostenberry falou que é a República dos Patos que marcham para o matadouro. Deixa eu ver se tem mais aqui. Marcelino Cabral falou que é a República da Suruba do Jucá. E da Globo também, não é, Marcelino? Com o Supremo, com tudo, e Forças Armadas. Com o Supremo, com tudo. Então, Sérgio Sena Gonçalves falou que é a República do Brasil dos Estados Unidos. A Elise Segovia falou que é a República dos Patos. Maria Aparecida Santos disse que não houve república em 1889, e sim um golpe na coroa portuguesa. Então, eu agradeço a você que participou desse live. Eu agradeço a você que encheu aqui o blog de comentários maravilhosos, de incentivo, apoio ao nosso trabalho. Eu quero dizer que foi um prazer para mim e para o Rômulo. Eu falo o nome do Rômulo porque a gente conversa muito o tempo todo e ele sabe, né? A gente toca de ouvido. É isso. Então, o Rômulo tem elevado bastante aqui o nível do programa Expresso da Manhã e também nos lives que a gente já vinha fazendo, o Duplo Expresso. E eu agradeço a você por tudo. Desejo um bom feriado para quem está no Brasil, para quem está fora do Brasil. Muito trabalho aí, alegria. E a gente continua, a gente está no caminho certo. A gente vai vencer. O golpe está cada vez mais entrando num declínio, no desespero. Eles não podem engrossar, porque estão desmoralizados, aprofundar o golpe, tentando evitar eleições no próximo ano, porque não há ambiente para isso. Temos que saber defender a bandeira do referendo revogatório para que coloque ainda mais em desespero tanto o especulador internacional como o entreguista nacional, porque vai ser a bandeira nas urnas. Não vai ter eleição para presidente, vai ter referendo. Wellington, eu renovo o meu pedido. Presidente Dilma Rousseff, ela está aqui do nosso lado, ela está na Alemanha, mas eu peço encarecidamente, presidente Dilma, assim como fez o senador Requião, mande uma nota oficial. A senhora é a presidente eleita do Brasil, cuja destituição está sob júdice. Então, teoricamente, o STF poderia declarar nulo o processo de impeachment e colocá-la amanhã. Então,
há uma incerteza jurídica e política sobre o status do governo atual enquanto não houver esse julgamento. Então, nessa qualidade de presidente eleita, cuja destituição está sob júdice, eu conclamo a presidente Dilma Rousseff a se engajar mais ainda na bandeira do referendo revogatório, fazer pronunciamentos oficiais, emitir notas, notificar todas as embaixadas, mandar esse repúdio e falando que haverá o referendo revogatório e que cachorro, não me interrompa. Respeito sonoro. Que não haverá, que essas compras são ilegais e que não haverá direito adquirido. Eu peço à presidente Dilma encarecidamente que mande cartas para os jornais do mundo e para as embaixadas, para nós termos mais argumentos jurídicos, para ser ainda mais fácil retomar isso e não pagar nada, não pagar indenização, não pagar juros. Então, o dinheiro que eles estão comprando vai depreciar, sim, não pagar por benfeitoria. Então, a empresa que comprou agora e está lá furando poço, obrigado, a gente vai ficar com poço e não vai pagar nada. Então, presidente Dilma, por favor, seja mais ativa ainda. Eu sei que a senhora já reconheceu o valor, já disse que concorda, mas eu quero que a senhora dê um passo além. Por favor, se engaje e seja um dos rostos do referendo revogatório. Esse é o meu recado do dia de proclamação da República, Wellington. Recado dado pelo Rômulus. Obrigado, Rômulus. Obrigado a você que acompanhou este live. Muito obrigado também à produção do programa, a produtora Camila Govedice, e aos comentários de cada um que teve aí a paciência de ficar ouvindo e escrevendo e fortalecendo aqui o debate. Muito obrigado. E amanhã o programa Expresso da Manhã volta às 6 da manhã. Esse aqui foi um live extra, mas eu quero anunciar que ao meio-dia tem Miguel do Rosário, 18 horas tem Cafeína, certo? Hoje com um convidado que é o Arlindo Chinaglia, às 18 horas de Brasília. Um grande abraço e até lá.